2h08. Agora, claro, a gente vem falando sobre estudos, novas pesquisas em relação às vacinas, mas a notícia que todo mundo quer, quando elas estarão disponíveis no Programa Nacional de Imunização aqui do Brasil. O governo brasileiro tem conversado com empresas, governos, laboratórios para acertar quando a gente vai ter a vacinação por aqui. Quem conta pra gente como é que tá o andamento dessas reuniões, as conversas, direto de Brasília, é o João Pedro Melo. Boa tarde, João Pedro. Oi, Sandro, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a gente está acompanhando, toda essa questão, essas reuniões relacionadas à vacinação contra a Covid-19. Principal ponto, o Ministério da Saúde continua aí aquela roda de conversas com laboratórios que estão desenvolvendo vacinas aqui no Brasil. Essa semana já tivemos conversas com a Pfizer, também tivemos conversas com a Johnson & Johnson e hoje com os representantes russos da Sputnik V. Por enquanto, segundo o governo, a ideia dessas conversas é entender a logística, saber como estão funcionando os testes dessas vacinas e também aí poder definir uma espécie de logística de compra e armazenamento a longo prazo das doses desses imunizantes. Bom, hoje, então, a gente teve essa reunião com o pessoal da Sputnik V, mas a expectativa é de que essa vacina só esteja disponível também, assim como todas as outras que estão em estudo, no mês de janeiro. Claro, tudo dependendo daquela aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ontem a gente teve uma aceleração da burocracia na Anvisa, mas isso não quer dizer que os testes em humanos também vão ser acelerados. Não, pelo contrário, segundo a Anvisa, o período de testes vai ser mantido, ou seja, toda a segurança vai ser observada, continua sendo observada com relação a esse tema, e a única questão é exatamente aí esse ponto da burocracia, para facilitar exatamente a compra a longo prazo desses imunizantes. Bom, a gente também tem outra resposta do Ministério da Saúde com relação a essa questão, porque um instituto que não foi convidado para essa roda de conversas foi o Instituto Butantan, que representa, claro, a Coronavac, que é aquela vacina do laboratório chinês Sinovac. Com relação a isso, o Ministério disse o seguinte, que essa reunião já ocorreu junto com o governador de São Paulo, João Dória, há um tempo atrás, mas, claro, nada impede de uma nova reunião ser marcada com o laboratório Sinovac. A tendência é de que uma nova rodada de conversas seja marcada aí para os próximos meses, claro, a depender do avanço dos testes dessas vacinas que estão em estudo no Brasil. Amanhã, então, a gente vai ter o encerramento dessa rodada de conversas com os laboratórios aí que estão produzindo vacinas contra a Covid-19 e vai ser com o laboratório indiano. Tendência de que esse encontro ocorra também na manhã dessa sexta-feira e aí a gente vai ter então o final dessa rodada de conversas por parte do Ministério da Saúde com relação à vacinação da Covid-19. João Pedro, só para a gente retomar, ontem, como você falou, uma série de reuniões, o governo conversando com inúmeros laboratórios. Ontem a gente tinha dado a notícia de que a Pfizer disse, olha, enviamos uma proposta ao Ministério da Saúde para oferecer, abre aspas, milhões de doses. Não deu um número para vacinação no primeiro trimestre do ano que vem. Desse específico, a gente ainda não tem nenhuma posição oficial do governo federal, né? Não, ainda não, Sandro. O que a gente sabe é que exatamente eles tiveram essa reunião, inclusive foi uma das reuniões mais curiosas que a gente acompanhou no Ministério da Saúde, porque os representantes da Pfizer chegaram com uma espécie de caixa lá, caixa térmica que devia conter aí algumas doses da vacina e não saíram com essa caixa ficou lá no Ministério. Mas sobre essa questão das doses, há sim uma proposta, uma intenção de compra, que foi o mesmo que foi feito com o laboratório Sinovac há um tempo atrás. Por enquanto, o governo federal ainda não se posicionou, mas a tendência é de que essa compra ocorra aí nos próximos meses. Sobre a questão da vacinação, a gente destaca também que já chegaram hoje 120 mil doses da vacina chinesa Sinovac aqui no Brasil, estão em São Paulo, armazenadas em local que não foi divulgado por conta da questão de segurança, mas por enquanto, segundo o governo, segundo o próprio Ministério da Saúde, não há previsão de chegada das vacinas da Pfizer, ou seja, vacinas que virão dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Há, claro, essa intenção de compra, mas isso deve ser definido nos próximos dias pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Valeu, João Pedro. Combinar assim, se sair novidade ou se encontrarem essa caixa de vacinas, você volta a falar aqui com a gente, tá bom? Pode deixar, vou estar com meu bracinho por lá, mas volto a falar com vocês. Beleza, valeu, João Pedro. Claro, a gente vem falando, como destacou o João Pedro Melo, das reuniões, negociações. O governo brasileiro oficialmente ainda não comprou nenhuma vacina, mas hoje, por exemplo, a gente teve a chegada da Coronavac de 120 mil doses ao Brasil. Essa entrega ao governo de São Paulo. A vacina ainda não é aplicada. Só pode ser
ser aplicada depois que a Anvisa der ok. Os Estados Unidos, por exemplo, já fechou compra de vacinas, vários países no mundo. O que está acontecendo é um processo um pouco acelerado. Os governos compram as vacinas, armazenam essas vacinas para, no momento em que o órgão regulador do país, FDA nos Estados Unidos, Anvisa no Brasil, falar essa tá ok, essa pode vacinar, já tem a vacina e já começa a aplicação. Até aqui a Pfizer é a única que divulgou a finalização completa dos testes. Os dados completos ainda serão publicados, mas a Pfizer já terminou os testes da vacina contra o coronavírus. 2h14 agora no horário de Brasília.